Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Feliz Páscoa nesse tempo pascal, nessa oitava de Páscoa. E hoje o Senhor nos convida a reconhecer a presença de Cristo ressuscitado caminhando conosco na nossa vida. O Evangelho de hoje, que é do evangelista Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, nos diz exatamente o seguinte. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nessa famosa passagem dos discípulos de Emaús, uma das coisas que mais me chama a atenção é que Jesus caminha conosco, mesmo quando nós não percebemos, ele muitas das vezes, sempre está caminhando conosco, mas em alguns momentos nós não percebemos a sua presença, mas mesmo assim ele está lá. Mas quando nós vamos nos dando conta, é como se nos colocássemos no lugar daqueles discípulos. Não ardia o nosso coração quando ele nos ensinava as Escrituras? É exatamente assim a presença de Deus. Quando Cristo está presente na nossa vida e Ele está sempre presente, mas quando nós percebemos esta presença de Cristo, começa também a ter um efeito na nossa vida de arder não somente o nosso coração, mas toda a nossa vida, a ponto de reconhecer Cristo presente, caminhando também na nossa história. Peçamos hoje, nesta graça, de reconhecer, não somente no partir do pão, mas reconhecer Jesus Cristo presente na nossa vida por meio das Escrituras e por meio dos nossos irmãos e irmãs
que vem até nós todos os dias. Cristo ressuscitado caminha no meio de nós, até a sua casa, na sua vida, com a sua família, com o seu trabalho, em todas as realidades da sua vida, Cristo está presente, caminhando, melhor, presente dentro de nós. Que Cristo ressuscitado realmente ilumine todos os nossos caminhos, caminhando conosco em todos os momentos. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.